Olá, meus amigos e minhas amigas do site Notícias Agrícolas. Estamos aqui mais uma vez para o nosso programa Conexão Campo Cidade. O nosso programa tem sempre como propósito maior construir pontes para unir o homem do campo e o homem urbano. Então, temos hoje aqui uma série de assuntos importantes para a gente conversar. E o primeiro tema aqui para o nosso debate foi a nossa grande feira do AgriShow, que foi realizada semana passada, com muito êxito, com números muito expressivos, e a gente vai estar, nesse início do programa, falando um pouco sobre o AgriShow. Você, Letícia, quais suas impressões que você teve da feira? Marcelo, a AgriShow estava realmente um sucesso, né? Sucesso de pessoas e de negócios também, acho que quase 200 mil visitantes, 11,2 bi em negócios, e muita inovação, muita tecnologia. Queria destacar aqui algumas coisinhas que passamos por lá, né? As empresas, inovações nas empresas, a gente teve na Jacto, fiquei impressionada com a história deles, com a governança, valores, uma empresa 100% brasileira e que exporta para mais de 100 países, e um monte de tecnologia nova nas pulverizações, né? A gente foi também na Fendi, que tem os tratores com câmbio automático e menor gasto de combustível. Também tivemos a John Deere com todas as inovações, tinha um stand interativo. Achei interessante que a John Deere esse ano eles não estavam efetuando vendas ali, estavam sem preço. Eles queriam que o público entrasse, se conectasse às suas tecnologias novas, entendesse para depois fechar os negócios, né? E após isso, uma pauta muito importante aqui é educação. A gente teve no evento AgriShow com De Olho no Material Escolar, levamos uma escola de São Paulo, que é a Guilherme Drummond de Vilares, com mais de 60 alunos, para visitar toda essa inovação, e eles ficaram encantados. Saíram de lá vários, eu acho que a gente convenceu alguns a virar agrônomo, inclusive, de tanto que eles gostaram. E o mais interessante, é totalmente novo para eles. Não conheciam esse agronegócio, não conheciam essas oportunidades, tanto de profissão. A gente foi recebido com eles na Jacto, depois na Secretaria da Agricultura. Também tivemos na Cooper Citrus, então conversamos bastante sobre cooperativismo e toda essa evolução do agro nos últimos anos. E falando de educação ainda, a gente teve com 30 professores no evento da BAG, que é o agronegócio na escola. Então, fizemos uma interação boa com esses professores que fizeram uma visita na Secretaria da Agricultura. A Secretaria, eles estavam com uma maquete, uma mini maquete, né, sobre todas as inovações no campo. Então, integração lavoura-pecuária-floresta, plantio direto, a parte de conjugar várias culturas, bananeira com cacau e seringueira. Então, muito didático. Tinham biodigestores montados, como se fosse uma cidade, né, do campo, explicando todas essas inovações. E eu também, a última coisa que eu gostaria de destacar é a presença das mulheres. Tinha muita presença feminina, vários eventos feitos para mulheres. Teve o Salto Agro na Secretaria da Agricultura. Na Credicitrus teve uma palestra com o Marcos Fava Neves. Na John Deere também teve um painel de mulheres. Então, uma presença feminina bem destacada aí nesses dias. Legal. Tejon? Salve! Tudo bem, Marcelo, Antônio, Letícia e todos os nossos internautas aí. O AgriShow, vou te contar, ela para o velho não é fácil, não. Dar aquela caminhada ali na feira, sob o sol de Ribeirão Preto, não precisa spa, nem ginástica por um mês, no mínimo. É um negócio poderoso. Mas foi, Marcelo, muito, muito legal. Eu conversei com o João Marquesan, que é o vice-presidente da AgriShow. Ele me deu os números, cerca de 11 bilhões de reais de movimento econômico. Óbvio que há uma diferença entre vendas físicas e propostas, né? E nem todas as propostas se transformam em vendas físicas, porém, foi estabelecido ali um potencial de 11 bilhões de reais, que é
350% acima da última AgriShow que foi realizada em 2019, que foi na casa de 3 bi. Portanto, uma feira com os maiores movimentos hoje do país. Muita inovação, uma coisa interessante, mesmo com toda a crise, o setor de máquinas agrícolas conseguiu atender, né? Conseguiu estar ali oferecendo produtos. O aço, um dado interessante, o aço nessa pandemia cresceu 180%, dificuldades de componentes, mas o pessoal conseguindo ali reunir, fazer inovações. Como bem a Letícia falou, a Jato, só ela tem ali 45 inovações apresentadas. Outra companhia brasileira de mecanização, também de ponta a ponta, a Stara, com inovações ótimas. Também o pessoal da máquina usada, o Usadão, ali presente, tendo um sucesso danado, porque para vender máquina nova tem que vender usada, né? E essa usada atual, Marcelo, é uma usada novíssima, né? Exato. Com a velocidade das inovações, essa usada é outra coisa interessante. E, para mim, foi um marco muito importante. Eu conversei com o ministro do Meio Ambiente, o Joaquim Leite, que foi apresentada a solução, porque ideia de biogás já é velho, é coisa dos anos 70, né? Fazer o biodigestor é um assunto antigo, mas ali na feira estava presente o pessoal da MWM, da Alma Energia, lá de Patos de Minas, do nosso querido velho amigo Zé Ribeiro, né, dos tempos da Agroceres, que criou lá um corpo empresarial, o Claudinho, o Carlos Alberto, o pessoal da Alma Energia estava lá com a MWM, e o ministro visitou o stand. Então, temos ali não mais apenas uma hipótese, solução pragmática do biodigestor, do biometano, do biofertilizante, tudo isso. Então, esta AgriShow foi realmente um grande sucesso. O Chiquinho Maturo prometeu que vai haver investimento para melhorar a infraestrutura, porque chegar e sair da feira, olha, era um exercício de tolerância, de paciência. Ô, Tejão, 2 a 3 horas ali. Você segura essa parte aqui, que nós vamos só ouvir o Antônio aí, e depois nós vamos falar nos pontos de melhoria que a gente percebeu para a feira. Vamos lá, Antônio. Você esteve na feira ou você acompanhou à distância? Boa tarde, Tejon. Prazer estar com vocês, com toda essa grande audiência do Notícias Agrícolas. Eu acompanhei à distância, infelizmente não estive lá em Ribeirão Preto, não pude presenciar tudo isto que aconteceu lá, de bom principalmente, mas acompanhei à distância. E eu queria começar, Marcelo, chamar a atenção das pessoas para uma coisa que é óbvia, mas e como tudo que é óbvio, nem sempre as pessoas se dão conta. Às vezes nós estamos tropeçando na obviedade e não percebemos. Nós falamos muito e ouvimos muito, esse ano é ano eleitoral, onde anos eleitorais se discutem o país, se discutem o que nós podemos fazer de melhor, e sempre na questão do agro, eu ouço um argumento recorrente que trata do valor agregado. Eu sou favorável, totalmente favorável a nós agregarmos ainda mais valor àquilo que nós produzimos. Não há dúvida, não há dúvida. Agora, nós temos que reconhecer todo o valor agregado que já existe na nossa produção. Antigamente, nós dizíamos que a economia ela era separada em 3 setores hierarquicamente ligados: agricultura, indústria e serviços. Aliás, os livros de economia até hoje, os manuais trazem lá o trigo, que vira farinha na indústria, que vira pão lá nos serviços. E isto foi uma proposição de 2 economistas, o Clark e o Fisher, em 1934. Nós estamos em 2022. E o que eu quero dizer com isso? É impossível, absolutamente impossível, fazer a agropecuária que nós fazemos hoje sem máquinas agrícolas. É impossível, portanto, fazer a agricultura de hoje sem a indústria. É impossível nós fazermos a agricultura de hoje sem o setor de serviços, sem toda a pesquisa dos serviços,
sem tudo que eles entregam, pesquisa, transporte, enfim, uma série de coisas que são trazidas do setor de serviços para a agricultura. As consultorias, toda a inteligência do setor, toda a parte financeira, tudo vem do setor de serviços. Sem setor de serviços é impossível fazer agropecuária. Sem indústria é impossível fazer agropecuária. Mas para aí, o que nós estamos dizendo? Que a indústria e os serviços também estão antes da agricultura. Ou seja, aquela coisa de agricultura, indústria e serviços, em 1932 funcionava, mas hoje em dia não funciona mais, porque eu tenho indústria e serviços antes da agricultura. E a AgriShow é uma feira que encaminhou, e o Tejon lembrou muito bem, encaminhou 12 bi de negócios. Nem tudo vai acontecer, até porque alguns negócios são encaminhados em mais de um agente financeiro e no final das contas se soma tudo. Mas geralmente metade, pelo menos, acontece. Gente, metade são 6 bilhões de reais. 6 bilhões de reais. E aí eu pergunto para vocês, alguém tem dúvida que essas máquinas que são ligadas a satélite para fazerem a sua operação de forma mais precisa, que tem tem tanta tecnologia ou mais do que os aviões, do que os melhores carros disponíveis no mercado, será que essas máquinas não têm valor agregado? Será que não tem? E aí eu pergunto se tem, quando o que acontece com o valor agregado delas quando elas são utilizadas na produção de grãos? Viram pó? Não, né? Eles são transmitidos para o grão, são transmitidos para a carne, através da transmissão da produtividade. Através da produtividade é que nós vamos trazendo maior adição de valor. Então, quando a gente exporta a nossa soja, nós estamos exportando o nosso produto com valor agregado. A valor agregado esse que vem de toda essa indústria que nos ajuda a chegar nesses patamares de tecnologia e de produtividade. Por isso que nós temos que saudar muito feiras como a AgriShow, os setores que estão antes da agricultura, como é o caso da indústria de máquinas agrícolas, que dá um show nessas feiras que fazem, que participam, e temos que lembrar, estas feiras, além de encaminharem bilhões em negócios, são grandes ambientes de inovação. Quantos ambientes de inovação nós temos no Brasil semelhantes a uma AgriShow? Quanta em volume de negócios e tecnologias trazidas para os produtores. Então, Marcelo, é uma satisfação ouvir esses números, e vou te dizer que eu que acompanhei à distância, não tive que ter a paciência que vocês tiveram lá para entrar na feira, eu vou dizer aqui à distância que este é um ótimo problema. Pessoas enfileiradas para entrar num ambiente desses é um problema melhor do que não ter ninguém querendo participar de uma feira dessa. Então, Antônio, eu também estive lá, né, e fiquei muito impressionado com a pujança do evento, a alegria das pessoas, o entusiasmo em fazer negócios. Fiquei feliz de ver vários bancos lá, BTG Pactual, Banco do Brasil, Caixa Econômica, me lembro desses três, né, recebendo agricultores, fazendo palestras de assuntos relevantes para os agricultores. Então, é muito bacana isso. Igual a Letícia falou, toda a tecnologia que foi mostrada, uma série de startups mostrando lá inovações. Tive lá com os amigos lá da Agrofy, também mostrando suas soluções de marketplace. Ou seja, é um evento maravilhoso. Agora, tem pontos de melhoria. Eu queria agora, porque alguns amigos nossos que administram a feira, que é liderada pelo querido Chiquinho Maturro, eles vão ouvir o que nós vamos falar aqui agora, porque o bom amigo é aquele que quer bem, que quer o sucesso. Ele não pode só rasgar chita de elogio e também não trazer contribuições adicionais para a próxima feira, né? Então, se vocês me permitirem, eu queria já colocar alguns pontos. Por exemplo,
Devido ao volume de pessoas que tinham lá, e infelizmente, como nós não temos o hábito no Brasil de usar transporte coletivo, metrô, ônibus e outras coisas mais, todo mundo vai de carro. Então, os estacionamentos estavam super congestionados, precisa ter mais estacionamento. Tem que solicitar para a TIM, para a Vivo e para a Claro colocar células adicionais lá durante a feira, porque era impossível falar no telefone ou entrar na internet, não era possível. Eu até queria ter encontrado a Letícia lá, mas meu telefone não falava, eu não conseguia achar a Letícia, né, por exemplo. Então, isso é uma coisa básica, gente, que tem que chamar essas empresas de telecomunicações para exigir isso. Por exemplo, na hora de entrar, a gente tinha que apresentar a carteira de vacinação, que eu acho corretíssimo. Só que não tinha internet para abrir o meu aplicativo do eSUS. E aí, como é que faz? Ou a pessoa confia em você, que você tomou a vacina, ou manda você voltar para trás, né? Então, esse ponto de infraestrutura de telefonia, estacionamento e internet é fundamental. Eu diria que talvez a própria feira deva fazer uma parceria com alguma empresa de internet lá da região de Ribeirão Preto e colocar um Wi-Fi lá na feira para todo mundo também, né? Então, eu acho que isso é outra providência e vou falar só a última. A parte de alimentação. No meu ponto de vista, todo mundo que vai para uma feira dessa vai lá para fazer relacionamento e negócio, né? Então, eu não estou indo. Se eu quisesse ir para tomar um chopp e bater um papo e trocar ideia, eu ia para o Pinguim, eu não ia para o AgriShow. Então, para mim, no AgriShow, eu quero me alimentar, para mim ter energia para continuar caminhando e resolvendo tudo aquilo que eu preciso fazer. Então, aqui, o Rock in Rio, o Carnaval do Rio de Janeiro, uma série de outras feiras aí ensinam para nós que tem que fazer acordos com essas empresas de sanduíches, tipo Bob's, McDonald's, Burger King e outra, para dar agilidade ao processo, né? Porque a pessoa não está indo lá para comer um filé ao molho madeira ou um lombo diferenciado. A pessoa está indo lá para fazer negócio, né? Então, colocar uma quantidade grande dessas redes de fast food que solte a comida rápido, que a pessoa possa se alimentar e continuar seguindo em frente para aproveitar as oportunidades que são maravilhosas lá. E eu queria dizer para o Chiquinho, que é nosso amigo aqui, que a gente ama e quer bem, todas essas observações que eu fiz e que meus colegas vão fazer é com o propósito de engrandecimento ainda maior para a feira. Marcelo, eu concordo plenamente aí nos 3 pontos que principalmente você colocou, né? Telefone, estacionamento e alimentação. E isso daí deixou um gargalo na feira. Muitas vezes eu realmente chegava lá às 7 da manhã, 10 para 7, e indicava todo mundo para chegar, mas a feira abria às 8. Então, só quem conseguia entrar por alguma outra via, né? Você não teria que ficar esperando na fila. Acho que são pontos a ser observados. A gente tem grandes exemplos no Brasil que já conseguem fazer esse fluxo melhor de trânsito e eu tenho certeza que com esse volume de negócios desse ano e com a volta pós-pandemia, eles vão pensar nisso com carinho. Mas a minha principal sugestão aqui é em relação à educação. Eu acho que a feira é fantástica, mas a gente está falando aqui, né, conexão campo-cidade. Então, a gente levar pessoas que desconhecem também, separar um dia que a gente possa levar muitos alunos, mas muitos alunos. E que esses estandes todos estejam separados para atendê-los, sabe? Esse dia que a gente fez da educação lá, que foi na sexta-feira, no último dia, já estava um pouco mais tranquilo, o trânsito e a entrada na feira. E os estandes também já estavam, era o último dia de feira, já estavam desmontando no final da tarde. Mas era impressionante o olhar dessas crianças, o olhar desses professores vendo coisas tão diferentes. E o Antônio falou um pouquinho de valor agregado, né? Então, isso gera muitos bilhões ali, só que gera na cadeia inteira.
e eles não tinham noção dessa conexão da cadeia do agro. Ele vem muito antes de dentro da porteira, ele vem de fora, né? Ele vem da cidade, ele vem da pesquisa, ele vem dessas indústrias de máquina, dos serviços, das consultorias, e ele sai também, entra dentro da porteira e sai novamente atrás das indústrias, supermercados e etc. Então, a gente conversou bastante sobre essa cadeia do agro, e onde ela começa, onde ela termina, quais as profissões que são demandadas lá, porque eles acham que é só agrônomos ou técnicos agrícolas, eles não têm noção dessa dimensão. A gente conversou sobre cooperativismo, porque também na hora que vê essas máquinas muito grandes, isso aqui é só para produtor muito grande, isso aqui o produtor pequeno não consegue comprar. Mas existem cooperativas, né, que fazem isso. A Coopercitos, a gente teve lá, deu um show de aula de cooperativismo para eles, explicando que mais de 50% dos associados são pequenos produtores. E aqueles drones imensos disponíveis lá que fazem pulverização selecionada, seletiva, etc., a própria cooperativa consegue prestar serviço, né, para o produtor. Além disso, você falou de bancos também, vários bancos presentes, bancos também do setor do cooperativismo. Então, tinha a Credicitrus, estava a Cocred e muitos outros também ajudando nesse financiamento das máquinas, nas compras e nos negócios. Então, a minha sugestão aqui fica para a parte de levar, a gente fechar um dia, tipo domingo anterior, né, que aí ninguém está cansado ainda, para atender esse público de fora, de uma maneira bem especial e didática, para que a gente possa levar mais profissionais para o agro. Está faltando, a Coopercitos falou, tenho 200 vagas em aberto e não consigo preencher. Então, cadê esse pessoal? Né, além dessa questão educacional que você está falando, Letícia, levar alguns influenciadores digitais aí, que são críticos ao agro, para conhecer a realidade do agro, né? Quem sabe eles não começam a mudar um pouco sua opinião. Nisso a gente conseguiu levar algumas editoras também. Então, a gente esteve lá filmando nos primeiros dias com uma grande editora brasileira, fizemos muitas entrevistas e eles falavam, meu Deus do céu, enquanto lá, né, a gente, fora daqui, às vezes acha que está puxando arado com burro, aqui a gente tem máquina de milhões de dólares. Então, é um impacto muito grande. E conhecer a história dessas empresas e conhecer também a tecnologia. Então, temos que abrir para o setor educacional. João? Muito bem. Bom, eu acho que você, Marcelo, colocou os temas aí já. Aí o Chiquinho e o João, o presidente e o vice da feira, tem já total consciência e já até que estava lá também o Duarte Nogueira, o prefeito de Ribeirão Preto, e me disseram, olha, para o ano que vem isso já vai estar bem mais positivamente encaminhado, né? O que eu senti é o seguinte, como a Letícia colocou, ocorreu um protagonismo das mulheres, né? Assim como eu tinha mencionado lá em Paris, no Salão da Agricultura, neste ano, um grande protagonismo das mulheres, a mesma coisa ocorreu na AgriShow. Eu vejo necessidade, por exemplo, na Arena do Conhecimento, que é um espaço muito legal, eu fiz uma palestra lá, e na minha palestra estava até razoavelmente lá um número de pessoas. A pessoa que veio em seguida ia falar sobre sucessão, não tinha ninguém para ver. Então, eu entendo que a Arena do Conhecimento tem que ser trabalhada de uma maneira muito mais intensiva, e é o grande espaço para o jovem. Assim como vimos ali um protagonismo das mulheres, eu acho que era hora também, na próxima, de fazer um Agri Jovem Show, uma presença da juventude na Arena do Conhecimento, que é um lugar extraordinário. Aliás, é um belo lugar, ar-condicionado. Melhor lugar para se esconder do calor era lá na Arena do Conhecimento. Mas eu entendo que faltou divulgação para que o local estivesse ali frequentado. Aí eu acho que é um grande assunto para a juventude. E vi famílias. Na minha palestra tinham 3 famílias com bebês no colo, né? Coisa muito interessante também, essa coisa do family, a família ali presente. Então, mulheres protagonistas. Outra coisa que é muito legal, que tem que crescer, é o espaço da gastronomia. Não é a gastronomia como aí o Marcelo está falando para a gente comer lá e ir embora, não, é o terroir brasileiro. E lá, onde teve aquela reunião que a Letícia participou com os professores, naquele local, era um local de vários pequenos estantes com terroirs. E fui presenteado, Antônio da Luz,
com um delicioso e maravilhoso azeite do pessoal lá de Cachoeira do Sul. Estavam com um azeite fenomenal, ou seja, é necessário desenvolvermos esta coisa dos terroir brasileiro, como a gente vê em eventos internacionais, né? A mesa, a gastronomia, a cultura, né? Que creio que pode haver um desenvolvimento mais acentuado para isso. E levei 38 estudantes do mundo inteiro que ficaram lá maravilhados com a parte toda tecnológica das inovações muito interessantes, emissão de luz noturna para aumentar a fotossíntese, emissão por satélite de energias para o desenvolvimento de plantas, coisas assim, bastante interessantes. Então, acho que está num grande caminho, e o Chiquinho e o João bem conscientes dessa parte da logística, que não estava fácil mesmo. Não. Chegar e sair ali era um exercício complexo, principalmente para o pessoal do trabalho, pessoal que tinha que abrir o stand, fechar o stand. A gente podia escapar um pouquinho, chegando às 9h30, 10 horas, mas a turma que tinha que abrir o stand às 8, esses aí, a turma com quem eu estava levantava às 6 da manhã, né, para chegar lá às 6h30, 6h45. Ô, Tejão, pegando um gancho disso que você falou, de fazer um dia voltado para jovens, ou uma feira dessa voltada para jovens, como o agro é uma cadeia muito grande, né? Aquele espaço ali que é maravilhoso, que é uma feira só no ano, às vezes poderia se fazer um outro tipo de agrishow, né? Abordar as outras partes da cadeia, o pessoal de genética, de sementes, de fertilizantes, de defensivos agrícolas, de esses produtos coadjuvantes, fertilizantes, ou seja, a cadeia é muito longa, né? Então tem muitos vieses aí. Você colocou um negócio com muita habilidade aí sobre a gastronomia vinda dos produtos produzidos pelo Brasil, né? Você falou aí do azeite. Essa semana a mídia publicou aí o azeite brasileiro chamado Sabiá, foi eleito um dos 10 melhores do mundo no maior torneio de competição de azeites de qualidade lá na Europa, na Espanha. Então, isso é uma prova que nós somos capazes de ser bons em diferentes cadeias, né? Quer dizer, a oliveira exige um clima específico para ela florescer, ela precisa ter X horas de frio para poder provocar o florescimento. Por exemplo, eu tenho duas oliveiras lindas na frente da minha casa, aqui em Uberlândia, mas não floresce, porque não tem a quantidade de frios adequada. Mas eu sei que tem umas regiões aqui em Minas, na montanha, e lá no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, que tem dado oliveiras fantásticas de produção de azeitona e de azeite maravilhosos. Tejão, você falou um pouquinho também sobre família, né? E eu lembrei de um ponto aqui. Ontem sexta-feira eu estava conversando com os guardas no final da feira, e eles falaram que se todas as feiras fossem igual a AgriShow. Muito família, muito pacífico, e que não tiveram praticamente nenhuma intercorrência. Era muito difícil ouvir, né, qualquer problema ali. Então, é um dos pontos também para destacar. Eu queria fazer um elogio às pessoas que estavam trabalhando na feira, a equipe da AgriShow, muito educada, muito atenciosa, muito prestativa. Parabéns à gestão de recursos humanos da AgriShow, pessoas muito queridas, muito atenciosas. Olha, parabéns mesmo. Viu? O Antônio, agora mudando de assunto, virando a página aí do AgriShow, que foi maravilhoso, e com certeza o João e o Chiquinho aí vão criar as soluções para esses pontos de melhoria apontados por nós, que eles também, como o Tejão já disse, já foi detectado por eles, né? Vamos falar um pouquinho da inflação. Antônio, hoje o Focus publicou aí uma nova previsão de inflação para o Brasil de 7,89 e para o ano que vem 4,10. E você pode escrever que vai ter outras revisões e esse não vai subir ainda mais.
é muito preocupante essa situação de inflação, e ela ocorre no mundo inteiro. Isso está forçando a alta dos juros. Hoje a previsão é de um juro de 13,25 de taxa Selic aí para o final do ano, e isso, de uma certa forma, para quem está endividado, para quem está sofrendo momentos difíceis no seu negócio, é bastante complicado. Nós temos muita gente aqui da cidade que nos assiste, gente do comércio, gente que tem loja. A queda de consumo está muito intensa. Esse final de semana eu estava conversando com uns amigos lá em Ituverava, fui lá na minha terra visitar a família e amigos, conversando com muita gente que é do comércio, dizendo que há uma certa queda no consumo. Então, como que nós vamos sair dessa, Antônio? Marcelo, a inflação é uma das doenças mais dolorosas que nós vemos numa economia, porque ela atinge o poder de compra das pessoas, e numa economia que está com um crescimento econômico baixo como o nosso, ela termina causando uma dificuldade muito grande no dia a dia das pessoas. E essa doença, ela precisa ser tratada. Em primeiro lugar, ela precisa ser bem entendida, e para que ela posteriormente possa ser corretamente tratada. Mas antes eu queria reforçar esse ponto das revisões que acontecem, tá? Nós economistas, quando revisamos a nossa projeção para algum enfim, indicador, nós estamos com isso na cabeça há muito tempo, né? Não acorda assim um belo dia, olha, vou revisar a expectativa. Não, você está vendo, está sentindo, só que precisam sair alguns números para que você crave, ó, eu vou ter que revisar. Por exemplo, nós fazemos parte do Boletim Focus do Banco Central. Até onde eu sei, nós somos a única entidade do agro que participa. Nós estamos trabalhando com 13,25 de Selic, mas infelizmente nós vamos ter que revisar, porque não foi só a inflação brasileira que veio alta, a americana veio alta também, e reforçou a necessidade do Fed de também levar os juros lá fora. Então, provavelmente, agora nós vamos ter um aumento da Selic em 1 ponto percentual, mas provavelmente deverá, na próxima, na outra reunião, se esperava que viesse 0,5 ponto, agora já estamos imaginando que de repente vem mais 1. Outro ponto importante, está todo mundo trabalhando 2023 com uma inflação dentro das metas. Mas eu vou te falar assim, o sentimento. Nós estamos no radar para ter que revisar a inflação do ano que vem e tê-la acima do teto da meta também no ano que vem. Então, é um problema que é grave e ele está se demonstrando resiliente e duradouro. Por que nós estamos aumentando os juros e ainda não vimos a Selic cair? Em primeiro lugar, porque você não toma, se o médico manda tomar, está com dor de garganta, manda tomar 7 dias de antibiótico, não adianta tomar os comprimidos dos 7 dias, tudo no primeiro dia, para meia hora depois tá bom. Não é assim que funciona e no corpo humano, e a economia é feita por seres humanos. A economia tem também seu próprio tempo. E nós estamos vivendo um fenômeno mundial. Sabe, Marcelo, que lá na pandemia, e eu acho que nós temos que criticar as coisas que são criticáveis, mas as coisas que são elogiáveis nós temos que também fazer com a mesma tranquilidade. Lá no processo da pandemia, quando nós vimos todo aquele desespero sanitário, né, as pessoas morrendo, mas também vimos a destruição do tecido econômico, os governos no mundo inteiro se apressaram e jogaram muito dinheiro na economia. O governo brasileiro não foi diferente, se jogou muito dinheiro na economia, através do auxílio emergencial, do BEM, do PRONAMP, enfim, de uma série de medidas. Tanto isto funcionou que nós não tivemos problema de desemprego pós-pandemia, pelo contrário. Então, logo as coisas começaram a melhorar, o emprego melhorou e segue melhorando, Só que isto só aconteceu
porque não destruiu o tecido econômico. E só não destruiu o tecido econômico porque se jogou muito dinheiro. Mas quando você joga muito dinheiro na economia, você vai ter um efeito colateral, que é a inflação. Por isso que os Estados Unidos veio com uma inflação muito forte. Agora vai sair abril, deve vir muito forte. De novo, o Brasil teve uma inflação em abril de 1,73, muito, muito elevada. Ok, se esperavam em 80, 1,73 é melhor, mas é uma inflação muito elevada e ela vem do aumento da base monetária causada pelo excesso de gasto público que foi necessário, mas tem esse efeito colateral que é a inflação. E não adianta a gente tentar resolver o problema de outra forma que não seja com juro e compulsório bancário. E aqueles que acham, temos visto aí nas propagandas políticas, alguns candidatos, postulantes ao cargo de presidente da República, oferecendo soluções milagreiras. Eu quero lembrar para aqueles que eram adultos nos anos 80, como era se o que se promete não é muito parecido com o que tinha lá no plano cruzado, lá do Sarney. Para aqueles que já eram adultos nos anos 90, devem lembrar bem da forma como o plano Collor tentou resolver a inflação. Aqueles que não lembram, eu até queria dar uma dica. Está no HBO, o documentário que se chama Confisco. Todo mundo deveria assistir o documentário Confisco, que conta a história do plano Collor, aquela coisa horrorosa que fizeram contra o povo brasileiro para combater a inflação. Então não adianta, Marcelo, estamos com inflação alta, o Banco Central está atuando, outros bancos centrais no mundo também estão atuando, e nós temos que dar agora, infelizmente, o tempo para as coisas acontecerem. Resumindo, né, Antônio? Agora você falou da economia, agora eu vou falar da minha especialidade aqui, que é gestão. Então, para você, empresário, empreendedor que está nos assistindo, quem está endividado tem que tentar reduzir custos, despesas, tentar negociar com os bancos, buscar alternativas. Se você tem um ativo, um terreno, uma coisa que você não usa, é hora de desfazer, ir lá, baixar o endividamento até passar essa onda desfavorável, né? E quando Marcelo, aquilo que a gente não controla, a gente gerencia, né? Exatamente. E é exatamente isso que você está sugerindo. Faça, e se não consegue fazer sozinho, busque ajuda, mas faça, tome atitude, porque não tem o que fazer. A inflação vai ser alta esse ano, vai ser alta ano que vem, menor do que esse ano, se Deus quiser, mas vai ser alta, e não adianta esperar o que não vai acontecer. Vai acontecer isso. Nesse cenário, o que você pode fazer? E para quem é funcionário, está nos assistindo, né, e podendo poupar um pouco, fazer economia, fazer aplicação do seu dinheiro, né, e quem não consegue fazer isso, né, controlar bastante os custos, as despesas, fazer cotação de preços no supermercado, olhar onde está mais barato, às vezes mudar a marca que usa por um período. Quem compra aquele shampoo caro vai comprar um shampoo um pouco mais barato e tal, até passar esse momento desfavorável. Então, pessoal, o momento é de administrar, gerenciar. O cenário está aí, ele é irreversível, né? Então, ele está aí e nós temos que enfrentar ele. Não tem varinha de condão para bater e mudar e fazer com que as coisas fiquem melhores. Então, tem um cenário difícil aí pela frente e nós precisamos gerenciá-los. Letícia? Eu acho que vocês dois aqui explicaram bem didaticamente, né, os níveis de certeza não usuais que estão passando e todo esse viés autista para a inflação. Guerra, Xangai fechado, tantas coisas também, não só no mundo, né? Explicar que isso não é Brasil e pouco controle a gente vai ter sobre isso. Antônio, uma das discussões que hoje teve reunião do COSAG, o Conselho Superior do Agronegócio da Fiesp, e uma das discussões era com relação ao Plano Safra. Estava lá o Newton Leitão, por exemplo, e o ponto é,
teremos 20 bilhões de reais? Como é que fica a fórmula para que os agricultores sejam protegidos do juro? E a pergunta que eu te faço é: commodity, você sabe muito bem, você é o mestre disso. O que sobe, desce. Como é que você poderá tomar um risco em juros desse tipo, não sabendo o que pode acontecer com a commodity daqui a um ano, ou menos? Então, a pergunta que eu te faço: você está aí na Farsul, né, que é uma entidade muito séria, muito bem organizada, com planos que você tem de gestão que eu admiro muito. Qual é a visão sua e da Farsul com relação a isso? Teremos 20 bi ou é os 13 que foi? Como é que nós vamos mitigar o risco dos produtores com relação a esse juro? Porque existe uma incerteza grande no ar aí, não é, Antônio? João, sua fala não só é altamente inspiradora, mas também pela profundidade dava para ficar aqui uma hora falando só sobre esses pontos que você levantou, que foram vários. Eu vou começar por um ponto que eu, como economista, eu defendo, respeito quem pensa diferente, mas eu defendo isso. E como a Farsul ela tem uma tradição de ser muito bem presidida por pessoas muito inteligentes, e pessoas inteligentes ouvem seus técnicos, o presidente Gedeão encampou isso e tem ajudado muito nesse processo, que é o seguinte: é o processo de desalavancagem, que é parecido com o que o Marcelo estava recomendando agora há pouco para os empresários, sejam eles urbanos ou rurais, no momento de crise. Nós estamos propondo isso antes da crise, para que as pessoas fizessem isso antes da crise. E para aqueles produtores que não estão vivendo crise, que é uma boa parte do país, faça isso agora. O que é a alavancagem, né, em primeiro lugar? A alavancagem é a porção de recursos de terceiros que eu preciso captar para poder fazer meu negócio rodar. Graus de alavancagem, eles podem ser muito perigosos para qualquer negócio, para qualquer empresa. E o que nós temos visto culturalmente no Brasil, no agronegócio brasileiro? Que as pessoas elas querem pegar o máximo de crédito que puderem para ampliar a sua produção. E isso, do ponto de vista técnico, não é correto. O primeiro investimento que eu preciso fazer em qualquer negócio é o número 1, é aquele que vem antes de qualquer coisa, é o investimento no caixa. Eu primeiro invisto no caixa, depois eu invisto nas outras coisas. E eu só invisto nas outras coisas depois que eu já investi no caixa. E isso vai me dando níveis de alavancagens mais baixos. Então, a primeira coisa, Tejon, que nós entendemos correto é tomar o mínimo de crédito que puder. Numa situação de juros como nós estamos experimentando agora e vamos experimentar mais, esta recomendação ela deixa de ser uma sugestão e passa a ser uma obrigação que pode fazer a diferença entre continuar ou não continuar no processo produtivo, no longo prazo. Então, a desalavancagem é uma necessidade. Nós precisamos nos desalavancar num volume desse, quando estamos olhando para juros dessa magnitude. Só que nós poderíamos tomar recursos caros, mais caros do que o ano anterior, porém mais baratos do que a média do mercado, se nós tivéssemos um plano safra com as características que existiam lá no passado. Podemos discutir aqui se é possível ou não é possível isso acontecer. Eu não acho que é possível, mas eu vou trazer aqui um raciocínio. Em primeiro lugar, esses 20 bi. Tejon, realmente o orçamento é 20 bi, você tem toda a razão. Quando nós vamos lá no portal da transparência e botamos lá na busca, vou facilitar a vida do nosso internauta, telespectador que nos acompanha. Bota lá no portal da transparência, agropecuária sustentável. Esse é o nome do programa guarda-chuva, onde está a maior parte do dinheiro que vai para a agricultura no orçamento público. Isso é 20 bi. Só que se você olhar, Tejon, o ano de 2021, nós vamos ver que executado foi cerca da metade desse valor. Se nós olharmos 20, metade desse valor. 19, metade desse valor. Em 2020, nem metade chega lá. Então, o que acontece? Se tem um orçamento de 20, mas a economia vai contingenciando esse recurso e a gente termina executando metade. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, 20 bi
dá 0,2% do orçamento da União. Ou seja, eu tenho 99,8% de orçamento que não é agropecuária. Então, nós temos pouco recurso para a agropecuária que sai do Congresso através do orçamento, da lei orçamentária, que eu gosto de uma definição, que é a seguinte: o orçamento é o discurso com preço. Porque eu posso dizer, a agricultura é muito importante, mas quando eu boto o dinheiro no orçamento dela, eu não só estou dizendo que ela é importante, mas eu estou mostrando o quanto ela é importante numericamente para mim. Então, nós vemos um certo descasamento entre o discurso de importância e o fato de ser importante. E tanto isso é verdade que nós ficamos 3 meses sem plano safra, Tejon. Nós ficamos fevereiro, nós ficamos março e vamos concluir abril sem plano safra. De março para cá, somente custeio da agricultura familiar. Todo o resto parado. 12 bi de encaminhamento de negócios lá na AgriShow e um plano safra parado. E por que está parado? Porque faltou dinheiro. E por que faltou dinheiro? Porque o Congresso fez um orçamento inadequado para as necessidades da agricultura. Porque tinha que pagar mais juros da dívida, porque os serviços da dívida aumentaram, porque a Selic aumentou. Sim, é verdade. Mas dinheiro para o fundão eleitoral não faltou, né? Inclusive, foi dobrado o fundão eleitoral. E eu não estou falando do dinheiro dos partidos, que já era um absurdo. Depois criaram o fundão eleitoral e agora mais que dobraram, 5 bi o fundão eleitoral. Para a emenda de relator também não faltou dinheiro. Mas para o Plano Safra faltou dinheiro. Então isso mostra um pouco o quanto é dicotômico o discurso entre você é importante para mim e o que eu faço do ponto de vista orçamentário para mostrar o quão importante você é para mim. Então, faltou dinheiro, nós ficamos 3 meses sem plano safra, e aí quando o Congresso faz um PLN, que é um projeto de lei para retomar o recurso do plano safra, e assim foi vendido o PLN, lá tinha 2,7 bi, dos quais 800 milhões era para retomar o plano safra. Todo o resto não era. Por exemplo, o Ministério da Defesa vai receber 1 bi. O Ministério da Educação vai receber 350. O Ministério da Economia, 90 e tantos. E assim vai. Ou seja, a agropecuária ela é muito boa para discurso, mas nem sempre ela recebe o preço adequado daquele discurso lá no orçamento, que é aonde esse discurso ele pode ser materializado. E isso gera, por fim, uma enorme incerteza para nós do que será o próximo Plano Safra, o seguro rural, a partir dessa escassez orçamentária que nós estamos enfrentando. Então, mas aqui, Antônio, muito bem colocado por você, existe um ponto seguinte, onde a atividade empresarial do agro, ela precisa abrir outras fontes de relacionamento com bancos privados, com bancos cooperativos, com fintechs, tal, para a gente ter acesso a um juro aceitável e que não tenha essa interdependência eterna do governo, né? Porque aí cai nisso que você acabou de falar. Eu sou um grande admirador seu, mas na hora de pôr lá no orçamento não tem a verba, né? Então, nós temos que buscar essas outras fontes, esses outros relacionamentos, e, ao mesmo tempo, entender que vai ter alta de juros, sim. Aí, assim, é justo, não é justo, aí é outra história, mas que a alta de juros já está em cima da mesa e o ministro Marcos Montes está brigando lá com a área econômica do governo para tentar criar uma taxa de juro mais palatável para o setor de agricultura, porque todo mundo sabe que a nossa atividade tem um grande risco. Por exemplo, nesse momento, todo mundo aqui do Brasil Central, que está com uma safrinha de milho maravilhosa, né? O desenvolvimento vegetativo do milho está espetacular, com potencial produtivo enorme,
Só que agora grande parte desse milho está soltando pendão, e se não der 2 chuvas agora nos próximos 15 dias, vai ter uma quebra grande de produtividade. Então, é uma atividade complexa, né? E aí é uma atividade também que tem uma certa dicotomia, porque ao mesmo tempo que você tem a pujança, a força das máquinas de última tecnologia e etc., que nós estamos acabando de falar aqui do AgriShow, nós temos no Brasil 5 milhões de propriedades agrícolas, metade delas, 2,5 milhões de propriedades, o dono da fazenda, ou do sítio, ou da chácara, não consegue receber 2 salários mínimos por mês, né? Então, nós temos vários agronegócios. Nós temos aquele agronegócio que exporta, que é pujante, que é moderno, mas nós temos, dentro dessa longa cadeia produtiva, segmentos e portes de agricultores que sofrem barbaridade, até por causa dos riscos climáticos e também dessas questões que você está apontando aí, de inflação, de alta de juros, e com certeza vai vir um endividamento, vai vir linhas de crédito mais amargas aí para os nossos agricultores. E aí o Tejon fez uma pergunta para você que eu gostaria de fazer uma sugestão para quem está nos assistindo. Se você hoje for captar um dinheiro e o juro tiver esse juro de mercado aí caro, mas o preço das commodities hoje ainda está em patamares muito altos. Até a semana passada, aí soja estava $17 o bushel, agora caiu um pouco. Mas nós temos números, os preços do milho são recordes, mais de $10 o bushel. Quer dizer, então, quem puder e quiser ficar protegido, vai lá nas grandes trades, nas grandes agroindústrias e faz sua venda futura já definindo o preço para o ano que vem, porque aí é uma forma de você ficar protegido. Agora, se você capta dinheiro com juro alto, deixa seu preço em aberto para ver o que vai dar daqui a um ano e incorre em insumos muito mais caros, como o adubo, como os defensivos e etc., e o próprio combustível, você está pedindo para perder dinheiro. Eu gostaria de colocar um tema. O dado que o Antônio passou, de que o orçamento do governo para a agropecuária brasileira é de apenas 0,2%. Para um setor, que é o setor que vai gerar toda a massa para agregação de valor de um PIB. De 27,6%. Que significa simplesmente tudo o que tem antes da porteira e o que vem depois da porteira. No momento, Antônio, e aí eu gostaria, Antônio, Marcelo, Letícia, seus comentários. No momento em que nós teríamos que estar dizendo, e aí eu vejo o papel de governo, sim, teríamos que estar dizendo, nós precisamos de 350 milhões de toneladas de grãos. E para que possamos fazer isso, eu tenho que proteger o risco do agricultor. Porque nós precisamos de grão. Grão é o fundamento. Se você tem grão nesse momento, está provado que o problema do mundo não é um problema de demanda, é um problema de oferta. Então, eu sinto falta, sim. É ridículo esse percentual. É papel de governo, sim, ofereceu segurança, principalmente, não para fazer a tonelagem que nós fizemos este ano ou fizemos o ano passado. Isso está por conta e risco dos agricultores. E como você bem colocou, Antônio, usando apenas metade do recurso, está faltando, sim, uma liderança para a gestão, para um desafio. Temos que ter 350 milhões de toneladas de grão, podemos ter, e para isso está aqui o dinheiro, dinheiro do povo, dinheiro do governo, porque essa é uma causa justa. Não é gastar dinheiro com um monte de palhaçada como a gente tem gasto aí. Portanto, eu estou aqui entendendo o seguinte, esse momento é momento de papel de governo, e sinto falta dele. Tejon, é isso mesmo. Aí cai naquilo que a gente sempre fala.
da necessidade do planejamento, de construção de uma estratégia de longo prazo, que sejam planos do país e não de um partido ou de um governante, né? Mas isso a gente vai discutir no nosso próximo programa, que nós estamos aqui agora já. Nós temos que fechar o programa hoje às 6h30 em ponto, né? E então vai ficar aí essa reflexão para nós 4 aqui, continuarmos esse debate na próxima segunda-feira. Eu queria que cada um deixasse sua mensagem final para a gente fechar às 6h30, porque nós temos uma transmissão ao vivo de um outro programa logo em seguida. Letícia. Antônio, realmente é impressionante esse valor, né, esse percentual que você acabou de colocar, dado a importância do agro, dado a importância não só sentida aqui pelo setor e pelo PIB, mas pela própria presidente da OMC, que falou 2 semanas atrás que o Brasil vai ajudar a garantir a segurança alimentar. O mundo tem perspectivas grandes para o Brasil em relação ao nosso setor. Então, mais uma vez, planejamento, estratégia, para que a gente construa isso daí junto, né, junto com as associações, e faça essa demanda de maneira viável, uma presença um pouco maior do governo. Hoje também foi discutido um pouquinho dos seguros, né, na reunião do COSAG. Eu acho que tem alguns problemas estruturais no agro que a gente tem que lutar para poder sair vencedor lá no final. Bom, obrigada, Tejão, obrigada, Marcelo e Antônio. Uma ótima semana para todos os internautas aí também. Antônio, 30 segundos aí, amigo, por favor. Eu quero agradecer, Marcelo, muito a oportunidade de estar aqui contigo, com o Tejão, com a Letícia, mais uma vez. Desejo a todos uma excelente semana. Legal. Tejão? Muito bem. Marcelo, Letícia, parabéns pelo teu trabalho sempre aí. E, Antônio, um grande abraço no Gideão e um abraço no Gideãozinho. Não esqueça dele, viu? Será dado. Legal, meus amigos. Obrigado aí pela audiência, pela presença de todos. É sempre um prazer maravilhoso começar a semana participando desse debate aqui, dessa troca de ideias. E eu aprendo muito toda segunda-feira. E para mim é muito prazeroso encontrar os amigos aqui e debater assuntos tão relevantes para a economia brasileira e para o agronegócio. Queria agradecer aos nossos internautas que nos assistiram. Quem gostou do programa, coloca um like aí, compartilha com os amigos e a gente se vê novamente na próxima segunda-feira com mais um programa Conexão Campo Cidade. Um abraço a todos e boa semana.